Seja muito bem-vinda a essa live Mulher de Verdade. É isso. Vamos falar sobre por que a gente precisa ser de verdade e o que faz com que não sejamos uma mulher de verdade. Tá ouvindo essa música? É justamente para conectar um pouco com o que eu vou trazer para você e principalmente, mulher, para que você identifique a verdade que está dentro de você, a sua força. Vamos entrando, vamos convidando as mulheres. Essa live vai ser objetiva. Essa live vai ser específica para você que está buscando essa evolução, uma mentalidade de mudança, de transformação, que está buscando uma coragem que ainda você não encontrou e com certeza alguns pontos que ainda você não encontrou dentro de você mesma. Então, fica por aqui que nós vamos trazer esses pontos. Quais são esses pontos? Mulher, a realidade é que muitas de nós não percebemos que a vida vai passando, que os dias vão avançando e muitas vezes a busca da verdade, a busca da própria realidade ou até do que você quer para a sua vida, muitas vezes está não nas coisas que você está fazendo, mas muitas vezes está dentro de você. E isso é um dos pontos que eu quero trazer para você aqui hoje. Que essa verdade é a nossa realidade, né? É a realidade da mulher quando ela não se aceita, quando ela não sabe que realmente quais são os seus princípios, quando ela tem ainda desconfiança sobre as suas próprias decisões, suas próprias escolhas, né? Tá, Roberta, então você está me dizendo que eu não sou uma mulher de verdade? Sim, você é uma mulher de verdade. Mas muitas vezes eu também já me encontrei nesse lugar, e algumas vezes eu me encontro nesse lugar de se perceber como uma criança, como uma menina, tomando atitudes e também agindo de uma maneira que uma mulher de verdade não agiria. E aí é que tá. Por que o problema não é do outro? Né? Eu trouxe hoje no Stories para você. O problema é nosso? Sim, o problema é nosso quando a gente identifica que existem pontos muito específicos, pontos essenciais, dizendo, fortalecendo, mas de uma maneira também de ação e também de reação, de que as coisas não são como realmente a gente acredita, de que muitas vezes essa forma de enxergar o mundo, até enxergar você mesma, não está sendo essa verdade, né? E por que eu tô trazendo isso para você? Porque muitas coisas, elas estão ligadas a sentimento, a percepção, né? Uma mulher que ela tem uma percepção uma percepção da adulta, né? Adulta que prospera, que sabe lidar com seus conflitos, que não foge das situações, que não fica querendo, de repente, até fugir de momentos ou fugir de pessoas ou de lugares, com pensamentos a todo momento,
muitas vezes é uma mulher que tem essa falta realmente de maturidade. E aí que tá. Muitas vezes essa maturidade a gente pensa que está ligado à nossa idade. E não é só sobre a idade. É principalmente sobre o nosso emocional. Então, essa mulher que eu trago para você, que sou eu, que é você, está muito dentro dessa verdade, né? De como você tem vivido em relação a tudo que você se propõe a fazer, ou se propõe a mudar, ou você deseja algo para sua vida e que você não toma atitude por medo de se frustrar, ou até como você se sente quando você se frustra. Você tem vivido ou você tem só sobrevivido? Né? Entra ano, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, e você se percebe numa realidade que não é a sua, que você não gostaria que fosse a sua, ou quando você percebe que é uma realidade sua, de alguma maneira você busca meios de fugir dessa realidade. Então, por isso que esse tema, ele tá muito ligado assim, você enfrentar essa verdade, né? Ver a situação de frente. E quando eu falo situação de frente, ela pode ser uma questão de relacionamento, ela pode ser uma questão emocional, inclusive, numa questão de algum tipo de conflito emocional, como uma depressão, como um transtorno de ansiedade. Boa noite, maravilhosa! Seja bem-vinda, que bom ver você aqui. Então, esses pontos que eu quero trazer para você é justamente isso, porque quando essa mulher, que sou eu, que é você, se encontra nesse lugar de negação, e aí quando eu falo negação, é de negar a sua própria realidade, de negar as suas verdades, né? Ah, Roberta, mas é difícil, eu às vezes tenho algo para resolver aqui, mas não é dessa forma que eu gostaria de resolver. Eu preciso deixar de lado, enfim, fazer algo ou não fazer. Existe uma frase, inclusive, que fala assim: você não tomar decisão também é uma decisão. Você evitar as coisas ou fugir das situações também é uma decisão. Então, mulher, quando você assume essa sua verdade, quando você olha para essa verdade, quando você acredita que é o momento de você enxergar essa verdade, é onde vem um certo confronto. E eu quero, inclusive, entrar um pouco nessa parte de confronto. Boa noite, mulheres abençoadas, sejam bem-vindas. Quando nós começamos a nossa vida, né, na parte criança, vai chegando na adolescência, a gente vai se adaptando meio que a gente vive dentro da casa, dentro da estrutura familiar. Eu sempre trago essa questão para você, porque tudo que a gente está vivenciando hoje tem sim essa base emocional da infância. E muitas vezes nós crescemos, nós nos desenvolvemos emocionalmente com uma forma de enfrentar, ou seja, a gente não se adapta a um ambiente emocional aprendendo a lidar, né? Literalmente aprendendo o que é certo, o que é errado, como eu posso fazer isso da melhor forma, e sim enfrentando. E, inclusive, esse enfrentamento é a forma que muitas vezes é a forma que você aprendeu. E quando você enfrenta, você aceita vários tipos de situações. Essa situação ela pode ser relacionada a justamente a questão de relacionamento, ou pode estar ligada às questões emocionais de pai, de mãe, ou a falta deles, e principalmente como você se vê, como você cresce, ou como você se desenvolve nessa realidade, tá? Então, muitas de nós, quando eu falo ali que o problema somos nós, sim, o problema está em nós. Não é que nós somos um problema, mas está em nós. E muitas vezes esse problema de estar em nós é por a gente não enfrentar ou não olhar para essa verdade, não encarar essa verdade de frente. E
quando a gente começa a entender e fazer esse tipo de percepção, isso é difícil. Não vou dizer que é fácil. Não é fácil. Realmente é um caminho de dor. Só que muitas vezes também a mulher que ela é de verdade, que ela olha para sua verdade, que ela aceita, que ela quer ser de verdade e que ela não quer ser uma pessoa que está apenas sobrevivendo, como eu acabei de falar para você. Qual é o sentimento que você tem quando você se sente frustrada, quando você só sente que você está sobrevivendo, né? E aí, muitas vezes você pode ficar num modo que eu chamo de modo com ressaca moral, um modo reativo e com ressaca moral. Você já ouviu falar de ressaca moral? É o tipo de situação que você, na verdade, até está acostumada a fazer isso. Muitas vezes está acostumada. Eu já fiquei muito tempo fazendo isso e hoje eu luto. Vou dizer que eu luto internamente para não fazer. Mas assim, hoje eu vou colocar um cropped e eu vou sair. Hoje passar um batom e vou fazer uma coisa diferente. Vou sair, vou buscar fora, vou buscar amizades, eu vou para um evento, vou fazer alguma coisa para não ter que enfrentar essa minha verdade. Ou então eu me deprimo, literalmente me deprimo, fico ali no meu canto, não quero enfrentar, e isso não é uma coisa que acontece um dia ou dois, acontece frequente. Ou então, muitas vezes, essa ressaca moral, ela tem a ver com você fazer muito o que as pessoas estão falando para você fazer. Não, eu vou para aquele lugar que aquela minha pessoa me convidou para, em primeiro lugar, para agradar aquela pessoa, né? Muitas vezes está ligado para a questão de vou lá junto com aquele pessoal do trabalho, ou vou estar com eles, ou vou fazer algo que alguém me pediu para agradar aquelas pessoas, para pertencer àquele grupo, para ser aceita naquele movimento. Inclusive, esse movimento pode ser um movimento de empreendedorismo, de network, de trabalho, inclusive, que é o meio, por exemplo, que eu vivo. E aí, né? Como que você se sente no dia seguinte quando você aceita algumas condições assim? De viver nesse modo de sobrevivência. Todos os dias eu aceito algo que o outro me impõe. Né? É isso mesmo, Vanessa. Nem pensar. Exatamente. Então, assim, isso não é bom, né? Isso não é bom, porque você, no dia seguinte, você tá vivendo literalmente essa ressaca. Você acorda ou você faz isso durante o dia ou num dia, no final de semana, você começa a semana com essa ressaca moral. De falar assim, puxa, por que eu, ao invés de eu fazer algo que era bom pra mim, que eu ia me sentir bem, eu fui fazer algo pra agradar o outro? Por que ao invés de eu ficar lá aquele final de semana, eu queria ter ficado em casa, quieta, descansando, ou eu queria ter ido fazer alguma coisa com a minha família, eu vou lá e faço por causa do outro. E às vezes, a mulher faz muito isso, né? Pode estar fazendo isso, inclusive, nesse momento de vida talvez que você esteja, mas também você está num ambiente onde tem uma pessoa que está sempre fazendo isso. E você cobra dessa pessoa. Por que você não fica em casa? Por que você não sai comigo? Por que você não faz isso comigo, né? No caso de relacionamento, por exemplo. Saca moral. Então, gente, isso é muito pesado. Essa é a palavra. Isso é muito pesado para a mulher. E quando eu falo dessa mulher de verdade, é justamente isso, de olhar para as nossas verdades. E eu sei que é difícil. Não estou falando que é fácil. É um exercício, né? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu sempre trago algo para você treinar, inclusive nos eventos que a gente faz, enfim. Porque são questões emocionais que é um confronto de você com você mesma. Tá? E esse confronto, como eu já usei essa palavra um pouquinho no começo da live, esse confronto ele tá muito ligado ao enfrentamento. Nós crescemos e vivemos em alguns ambientes, quando a gente principalmente está no movimento de crescer, de infância e adolescência, que a gente acaba enfrentando, tendo que enfrentar algumas coisas e cria-se essa armadura de enfrentamento. Essa é a realidade. E você se adapta. E aí, muitas vezes, você hoje, dependendo do momento de vida que você tá,
você começa a perceber que você se adaptou tanto que para você é normal viver dessa maneira. E aí, esse problema não é um problema do outro, é um problema nosso, é um problema seu, é um problema meu. Porque é difícil realmente enfrentar e olhar esse problema ou essa verdade de frente. Pensando muitas vezes assim, o que o outro vai pensar, né? O que o outro vai pensar se eu, ao invés de eu agradar, eu fazer algo por mim primeiro? O que o outro, o que aquela pessoa vai dizer se eu falar assim, não, eu me amo primeiro? Às vezes até dizer isso é difícil. Às vezes até isso é algo que seja um desafio para você mesma. Porque, mas eu amo e fulano, eu amo ciclano, eu amo meus filhos, amo meu marido, amo minha família, amo... É tanto outro que você acaba não olhando para você. Essa live, mulher, ela tem esse viés, tá? Ela tem esse viés, tem toda uma questão científica, neurológica e tudo mais, mas eu trago dentro de uma consciência para você do amor próprio, do autoconhecimento e principalmente da priorização, né? Porque quando você começa a viver dessa maneira, esse sentimento de frustração, esse sentimento de como que tá a minha vida? Tem sentido? Como que eu estou vivendo? Estou só sobrevivendo? Como que eu estou quando se trata de uma questão até de trabalho? Eu tenho realização, eu tenho obrigação, eu tenho que, sabe? E isso, com o tempo, se torna pesado. Não é fácil. E muitas vezes a gente precisa, sim, às vezes de uma live dessa, de um curso, de algo que, um lugar, uma palestra, eu não sei, um lugar para dar um despertar, tá? No começo desse mês, a primeira live foi Despertar do Feminino, tá? E a segunda live, inclusive, foi sobre como ser mais feminina. E por que eu tô trazendo isso para você, mulher? Porque o despertar do feminino e tudo que se trata, diz respeito à questão do feminino, ele tá muito conectado a quem realmente nós somos. Inteligência emocional e a útero como central energética, lembra? Eu falei isso em uma das lives. Nós temos uma tríade emocional dentro da gente. Uma tríade. E muitas vezes nós negamos isso de alguma maneira, sem perceber, de uma forma muito inconsciente mesmo, tá? Essa mulher de verdade, ela acolhe a sua história. Ela primeiro se acolhe. Por quê? Essa verdade está dentro de cada uma de nós. Está dentro de você, está dentro de mim. Então, assim, essa verdade, ela não tá fora. Ela não tá em quem o outro é, em quem fulano foi na minha vida, ou quem fulano está sendo na minha vida, ou quem é aquela pessoa XYZ. Porque nós somos seres relacionáveis, né? Nós somos seres relacionáveis. Então, muitas das coisas que a gente começa a compreender sobre o mundo tem a ver com relações. Relações afetivas, relações pai-mãe, relações de filhos, relações de trabalho, relações de amizade. Nós, todo momento, nós estamos se relacionando com as pessoas. Só que como a gente está se relacionando com as pessoas, está muito conectado de primeiro lugar como nós nos relacionamos com a gente mesmo. Então, como você se relaciona com você mesmo, com você mesma? Qual realmente é a sua verdade, né? Qual é a sua história? Você está olhando para a sua história? Não, eu já tenho uma certa idade, passado é passado, ficou para trás. Será? Você já parou para pensar que tem coisas que acontecem, tem ciclos que se repetem na nossa vida que estão totalmente conectados lá com o passado? Lá com a infância? Lá com a adolescência? Isso é uma verdade. Não posso deixar de trazer essa verdade para você. Isso é uma verdade. Nós somos hoje resultados do que nós aprendemos e por empilhamento de informação, por aprendizado, por forte impacto emocional, por genética, claro, tudo isso é a soma do que nós somos hoje. E quando as coisas não estão acontecendo ou estão muito fora do meu controle, ou estou vivendo nesse modo de sobrevivência, é a hora que a gente fala assim, puxa, e agora? O que eu preciso fazer? Aonde está o problema? Por isso que eu perguntei, eu fiz realmente essa provocação para você. Nós somos o nosso problema? Sim, nós somos os problemas que a gente tem. Por mais que é difícil ouvir essa verdade.
Mas essa é a realidade. Ah, Roberta, mas e fulano e Beltrano e o outro? O outro tem a parcela dele, com certeza. Só que sabe aquela história de como que eu vou exigir ou pedir ou estar cobrando do outro? E aí quando eu falo outro, mulher, é dentro de uma relação que você possa estar hoje, uma relação de mãe e filho, uma relação de filha e mãe, filhas e pais, uma relação marido e mulher, uma relação afetiva, uma relação amorosa, uma relação de amizade, relacionamento. E isso é algo que não sai da gente, é algo eterno, né? Algo assim que, mesmo que a gente não esteja mais aqui, é algo que a gente precisa olhar. Então, essa live hoje, ela tem o intuito de ser muito objetiva, como primeiro lugar, reflexão mesmo. Estamos chegando no final do mês, mais um mês, já vamos entrar no outro mês, e eu gosto de trazer essa reflexão como elevação de consciência, porque são verdades que não dá pra gente fugir. São verdades que precisam ser encaradas se eu quero encarar, se estou no momento de encarar, ou então, se eu estou no momento, pelo menos, de perceber, de parar de jogar para o outro, e sim perceber a minha verdade. E começar a entender o que eu faria, como seria a minha vida se eu começasse a olhar mais para mim, se eu começar a me priorizar, se eu começar realmente a falar assim, não, eu não vou fazer isso porque eu vou priorizar. Olha, eu não vou com você, eu gostaria muito de te agradar. Ah, mas faz isso para me agradar. Eu acho que talvez você já tenha até ouvido isso. Mas eu quero me agradar primeiro, né? Então, quantas vezes você vai precisar, de repente, olhar para essa questão do teu auto-amor para buscar essa aceitação de você mesma, em primeiro lugar, essa permissão sobre você mesma, né? E parar de fingir. Essa é a realidade. Para de fingir. Essa mulher de verdade, ela para de fingir que as coisas estão bem. Ah, tá bem não? Tá bem não. Ah, Roberta, mas eu não vou ser grossa, alguém perguntar pra mim se eu não tô bem. Se eu tá tudo bem, eu vou responder que não tá bem? Claro, a gente tem que ter bom senso, né? Pra quem que você vai falar que não tá bem, né? Só que até que ponto esse não estar bem é algo que veste o cropped e vai. Passa uma maquiagem e vai assim mesmo, engole o choro, amiga. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Ah, para com isso, deixa pra lá. Enfim, olha pra frente, tá ótimo. São dicas, né? São palavras que podem nos ajudar naquele momento. Só que chega uma altura da vida, mulher, que a gente começa a buscar essa compreensão, essa autopercepção, essa verdade nua e crua, vamos dizer assim, né? Você que tá chegando agora, no começo da live eu coloquei até uma música que ela fala sobre isso. Basicamente, né, ela é bem rápida, falando que a mulher de verdade, ela encontra coragem na lama, no escuro. Quantas vezes você falou assim, nossa, eu estou no fundo do poço? Eu já falei muito. Quantas vezes você já falou que estava no fundo do poço, ou então já está, eu estou no fundo do poço, né? Disse e como se ali fosse um lugar que nunca mais você fosse sair. E claro, tudo passa. Só que como você vai passar? Será que você vai voltar para esse ciclo de quando você menos espera você tá nesse fundo de poço de novo? Você tá nessa lama, nesse breu, no escuro onde tudo se perdeu, como diz a música? Então, é essa reflexão muito voltada a empilhamento de informações, sim. De quantas coisas eu estou fazendo por repetição, quantas verdades ou quantas mentiras eu acreditei até certo ponto que virou a minha verdade. Quantas mentiras você acreditou que hoje é a sua verdade, que você olha e fala, nossa, mas não era bem assim. Não era bem assim. Engole o choro e vai. Aceita isso, não tem outro, sabe? Faz isso, todo mundo faz. Sabe? Coisas assim que quando você percebe, você tá ouvindo. Você tá ouvindo e você tá aceitando. Então, isso inclusive, mulher, esse tipo de comportamento que você acaba entrando no modo sobrevivência, ele te coloca no lugar de baixa estima. Sim, porque você vai perdendo essa estima e aí você vai buscando, inclusive, essa estima também no outro. Numa questão, por exemplo, de relacionamento. Nossa, eu passei, por exemplo, por uma separação. Não estou falando eu, Roberta, não é o meu caso, mas eu sei, eu atendo mulheres, eu sei que tem muitas mulheres que estão passando, já passaram recentemente por questões de separação.
E aí ela fala, nossa, depois que eu me separei, a minha estima foi lá embaixo. Eu não tenho mais autoestima depois que eu perdi aquela pessoa. Ou então, a minha estima ficou, né? Não tenho mais. Então, assim, a sua estima, ela está dependendo daquela pessoa, ou de uma, né? Ou até uma questão de trabalho. Eu fui mandada embora. E eu me sinto rejeitada por ter sido mandada embora. E aí? Então, ou seja, a tua estima foi embora com a demissão. Então, essa estima, ou essas situações, essa questão emocional, ela está muito externa, você percebe? E que é algo muito comum na nossa vida. É muito comum, se você olhar, parar bem para pensar, é muito comum a gente sempre colocar essa dependência de estar bem, ou viver bem, ou ter alguma coisa no outro, ou na situação. Ou naquelas pessoas que a gente acredita e que a gente deposita toda a nossa confiança. E por isso, mulher, essa mulher de verdade, ela precisa realmente buscar essa força. Que todas nós temos. Você tem, eu tenho. E muitas vezes essa força, ela tá perdida em algum lugar, inclusive. De tantas coisas, talvez negativas, que você já tá passando na tua vida. E que você acaba literalmente tampando o sol com a peneira, né? Na vida que tá sendo vivida hoje. E a ideia não é que você se sinta mal com isso, nem que você sinta, puxa, para baixo, desanimada. Não, pelo contrário. É para que realmente você enxergue que existe uma verdade e que você respire fundo e olhe para frente e fala: eu tenho esperança de sair dessa situação, ou eu tenho esperança de mudar essa situação da minha vida para não voltar mais nesse mesmo lugar. Porque já parou para pensar o quanto é ruim você passar por uma situação e você voltar para essa mesma situação depois de um tempo? Eu tô vivendo exatamente esse momento. De chegar numa situação, numa área da minha vida e falar, puxa, mas eu já estive nesse lugar. E aí? O que eu vou fazer? Vou fazer de novo as mesmas coisas que eu fiz? Ou eu vou tomar as mesmas atitudes? Ou eu vou fazer de conta que isso aqui não existe? É difícil. Então, mulher, por isso que eu chamei você, eu convoquei você nessa live, para você olhar para essa verdade, para você enxergar o quanto é importante você olhar essa realidade e ser essa mulher de verdade. Você sabe que você é uma mulher de verdade. Só que muitas vezes você está abafando, você está ignorando, você está negligenciando a sua própria verdade. E quem paga os preços é você mesma. A gente que paga o preço. Os problemas acabam ficando com a gente mesmo, não é com o outro. Vai entrar, vai sair, vai passar e vai acontecer que você mesma que vai ter que resolver. Ou alguém vai ter que resolver por você, né? Infelizmente, alguns comportamentos, eles são justamente por essa negação do feminino. E eu quero trazer essa reflexão para você, no sentido, inclusive, até de uma convocação, né? Que quando você não está conectada com a tua central energética, emocional, mental, né? Do teu feminino, falta esse entendimento, falta esse recurso emocional, tá? E é justamente o que eu o que eu vou explicar especificamente nessa próxima roda de mulheres. Eu vou estar realizando uma roda de mulheres agora, sábado, dia 27. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo de você se inscrever, Curitiba e região. E lá eu vou explicar o porquê que isso é importante, como você vai utilizar isso ao teu favor. Como você vai falar assim, puxa, Roberta, é esse dia que eu não quero ter amanhecer o outro dia, ou passar aquela semana, começar a segunda-feira com essa ressaca moral, o que eu preciso fazer? Quais são os recursos que eu preciso ativar do meu feminino ou dessas questões emocionais para eu não precisar ficar nesse lugar? Inclusive refém dessa situação, refém das minhas emoções, presa ao que os outros vão dizer, ou então presa aos meus próprios pensamentos. Porque muitas vezes, mulher, você acaba fazendo alguma coisa achando que você tá, na verdade, com a percepção do outro. O outro não tá nem ligando. Às vezes a pessoa não tá nem aí com você. Vou ser bem sincera. É algo do teu pensamento. É algo aqui, ó, das tuas crenças, do que você já tem aí programado na tua mente, ó, há anos. Sabia disso? E você tá presa a esse pensamento, você tá presa a essa emoção. Então, quando você traz isso para a consciência, é justamente esse recurso que vai te ajudar.
É justamente isso que eu vou estar apresentando na próxima roda de mulheres, inclusive, tá? E aí, muitas vezes existe um lugar dentro de tudo isso que eu falei para você, todos esses pontos eles exigem uma transformação, uma busca de uma transformação. O que é transformação? Eu olhar para dentro realmente e falar assim, eu preciso de uma ação para sair desse lugar que eu tô, nessa questão de alguma área da minha vida, ou até uma dor mesmo, um sofrimento emocional, para buscar um alívio, vamos dizer, uma clareza mental. Se essa busca, ela precisa desse caminho, de você buscar esse alívio, essa clareza mental, ou até uma solução desse problema, quando a gente fala em problema, a gente já pensou, nossa, Roberta, problemas requerem soluções, e eu gosto de solução, ótimo, melhor ainda. Só que muitas vezes você não está tendo clareza de quais são as ferramentas que você precisa para buscar essa solução de problema, tá? Então, uma das coisas quando você aceita e olha para esse feminino é porque você se acolhe, tá? Que eu vou te dar aqui algumas informações importantes do que você já tem que ter consciência. Você acolhe, você aceita, você reconhece esse movimento dentro de você e que ele não é à toa e que não é algo que você apareceu do nada, é algo assim, ó, de muito tempo, tá? Você gera recursos de fortalecimento, então de reconhecimento, você começa a gerar esses recursos emocionais para se fortalecer, para se reconhecer e também para aumentar esse potencial feminino dentro de você, que é a criatividade, a amorosidade e a leveza. Lembra que eu falei para você? Pode ser algo que você está vivendo que inclusive se torna pesado com o tempo, tá bom? Então, buscar esse tipo de informação, mas não só informação, mas esse recurso, essa forma de lidar com essas situações que você está passando hoje, é uma assim, das melhores coisas que pode acontecer. E eu falo por mim. Aqui na live, aqui nesse vídeo, você vai entender assim de uma forma muito reflexiva e só aqui alguns pontos, algumas nuances. Mas eu vou deixar aqui para você esse convite de você fazer aproveitar essa oportunidade de ter algo presencial, você que é da região em Curitiba, de estar nesse movimento, porque lá eu vou estar ensinando para você como você faz para olhar essas questões do teu feminino, conectar toda essa energia. Afinal, o que é a energia feminina, Roberta? É justamente isso que eu vou explicar lá na Roda de Mulheres. Da onde que vem a energia feminina? Por que ela é importante? Por que isso faz diferença na nossa questão emocional, olhando para essa mulher de verdade que eu sou, ou que eu ainda não sou, ou ainda não estou nesse lugar e preciso estar, tá bom? Então é isso que acontece quando você se percebe, você começa a entender esses recursos e colocar em prática no seu dia a dia, principalmente para resolver um problema. Principalmente para isso, para resolver um problema, para vencer um desafio ou algo que tenha ligação com algum sofrimento emocional, inclusive. Tá? E eu vou falar de algo que toda mulher, tá? Toda mulher é um comportamento. Todas nós temos esse comportamento. E é um comportamento que, ó, ele acontece já de gerações, de muitos anos. Não é de hoje, não é por causa da internet. É um comportamento que acontece há muito tempo. Na nossa geração de pais, de avós. E isso vem passando, inclusive, de geração para geração. E é um comportamento que, normalmente, ele afeta muito mais as mulheres. A ponto de mulheres ficarem, inclusive, em estado depressivo, depressão de tristeza mesmo, de sofrimento da tristeza, de transtorno de ansiedade, de deixar de querer fazer coisas no seu dia a dia por causa desse comportamento. Na Roda de Mulheres eu vou explicar qual é esse comportamento e por que ele é tão maléfico na nossa vida, mas existe uma fórmula muito positiva dele. Assim como ele tem um lado muito maléfico e que faz mal, traz doenças inclusive, ele também tem o contraponto quando você aprende a usar ele no modo reverso, vamos dizer assim, tá? Então, essa live, ela tem um objetivo hoje de ser objetiva para te trazer esses pontos, principalmente reflexivos. Caso você não tenha assistido as outras lives do começo do mês,
que fazem aqui uma conexão e também uma continuidade dessa série de lives falando sobre a mulher, né, falando sobre as questões emocionais, as questões da energia feminina mesmo, alguns pontos que eu trouxe já esse mês. Você pode assistir, tá gravada aqui para você assistir depois, tá? As outras. E eu quero deixar justamente esse aprendizado, mulher, que você busque entender como você pode trazer essa verdade, essa realidade. Como você pode, a partir de agora, olhar para essa verdade como algo bom, como algo que você saia desse lugar, talvez de escuridão, talvez até de fundo de poço, como muitas falam, como eu ouço bastante, inclusive, ou esse momento de não olhar, não quero olhar, não estou me sentindo bem nessa situação, ou até de viver nesse modo sobrevivência. Muitas estão nesse lugar, modo sobrevivência, para dar passos, para fazer algo diferente do que você está acostumada e também ter os recursos para você utilizar de uma outra forma, para você ser essa mulher de verdade, né? Ter uma expansão do seu ser, né? Porque a mulher de verdade, ela é uma revolução por dentro. Ela é uma revolução tão grande por dentro que ela se aceita, ela se abraça, ela se acolhe, ela vive de uma forma muito mais feliz, espontânea e significativa. E principalmente, ela dá sentido à própria criação, ela dá sentido à tua própria energia, ela dá essa energia feminina, ela dá sentido à verdade para ela e para a família e para tudo que ela quer ainda realizar na sua vida, para tudo que ela quer alcançar, para os seus objetivos, para os seus sonhos, tá bom? E eu deixo aqui uma frase que é da minha mentora, que se você não faz, você vai acabar ficando de telespectadora de alguém que faz por você. Então, pensa nisso. Não fique só nesse modo de não olhar, de não decidir, porque isso também é uma decisão, de não olhar para essa verdade, de não aceitar e acreditar que você é capaz, que você é uma mulher de verdade, a ponto, sim, de fazer o que precisa ser feito para sair desse lugar. Tá bom? Muito obrigada, que você seja essa mulher de verdade. Até a próxima. Tchau, tchau.